Eu anunciei no início que a gente ia fazer um programa normal. Usamos o primeiro bloco todo, até mais avançamos, para falar de questões delas, questões femininas, como pensam elas sobre a representatividade feminina. E agora sim vamos para uma pauta espinhosa, nem tanto. O governo federal anunciou novas medidas para tentar reduzir o preço dos alimentos. E o supermercado tá um absurdo. E as mulheres, elas acabam cuidando dessas coisas em casa, certo? O vice-presidente, o Geraldo Alckmin, confirmou ontem que a tarifa de importação será zerada para itens como café, carne, açúcar, milho e o azeite. As medidas entram em vigor nos próximos dias e têm um único objetivo: aliviar o peso da inflação no bolso do consumidor. O alto custo dos alimentos tem sido uma das maiores preocupações do governo e afeta diretamente aí a percepção da população sobre a economia e a atual gestão. Então tem política aqui também no meio disso. E como ficam aí os produtos nacionais diante dessas medidas, que é a baixa dos valores aí, das tarifas dos importados, né? O governo disse que não há problema, que não vai impactar em nada, isso aí. E o governo também pretende ampliar o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, que permite que os produtos sejam avaliados, os produtos como leite, mel, ovos e carne, sejam avaliados e inspecionados nos próprios municípios, tá? A meta é aumentar o número de inspeção para aumentar a oferta. E aí também os financiamentos do Plano Safra devem priorizar a produção de itens que compõem a cesta básica aí como mais estímulo para os produtores rurais que abastecem o mercado interno. E a última medida que eles anunciaram, o governo quer reforçar os estoques públicos de alimentos básicos para ajudar a segurar a alta nos preços em momentos críticos. Como é a percepção de vocês sobre esse momento político? O supermercado muito difícil, Maíse, as coisas muito caras, as pessoas têm dificuldade, estão trocando de produto. Quem comprava aquele determinado produto, algumas famílias já fizeram a substituição. E aí tem isso, o governo está tentando fazer uma coisa que eu não sei se é para beneficiar ou se é para beneficiá-lo, mas as pessoas medem o momento político através do preço na gôndola. Você falando que vai entrar nesse assunto, porque as mulheres frequentam mais supermercado e tal. Não, talvez não frequente, mas também, em casa quem cuida. Sim, que cuida dessa parte. E com razão, porque a mulher ela é muito inteligente em todos os sentidos, mas principalmente nessa área. Porque é incrível como a mulher sabe administrar nessa questão, em qual momento usar, em questão de crise mesmo. Hoje não está dando para ir com qual carne, vamos com a outra. Agora não está dando para ir com esses legumes, vamos com outro legume que está mais em conta. Agora com o preço dos ovos, vamos mudar a receita. Mas em questão sobre as estratégias do governo para que baixem o preço, nesse ponto eu não vou entrar, que eu tenho uma opinião muito divergente, mas eu acho que é complicada a situação, mas assim como você está aí administrando, como você está economizando, como você está usando estratégias, eu mesmo dentro da minha profissão, né, dentro da nutrição, para você estar aí usando para economizar nesse momento. Sobre as altas e sobre a questão dos impostos, eu não tenho nem o que opinar. Vai, Regiane, então eu queria que você opinasse. Bom, eu sou um pouco mais ácida na questão, vai. Não acredito nessa redução de impostos, infelizmente. Gostaria de saber por quanto tempo será reduzido e onde será cobrado. Na situação econômica que o país se encontra, e até mesmo em nível mundial, né, das coisas que estão sendo impostas, colocadas, recolocadas, aí não é muito bonito de se ver e não vai ser tão simples assim essa aplicação. Na minha opinião de sempre, economia se começa em casa. Então, o governo deveria repensar nas atitudes, nos gastos, nos atos que são milionários, o que a gente visto que vem sido apresentado aí dos gastos do governo, para que realmente a economia pudesse ter um retorno um pouquinho mais estável do jeito que está, porque não está. Né? A tendência, infelizmente, quer estar muito errada, mas a tendência, infelizmente, não é muito bonita como se pinta. Acho que a gente vai enfrentar realmente um momento muito drástico dentro da economia do Brasil. E eu falei semana passada aqui, cuide do seu bolso, da sua questão econômica, você dentro da sua casa, se o governo não está fazendo na medida como a gente acha que deveria ser mais correto e coerente possível, para que passe minimamente melhor você dentro da sua casa. Exato. E ponto, Paulo Caetano. Já não, Júnior. Paulo, você tem a porcentagem aí dos impostos, dos alimentos? Vai zerar esses aqui, ele vai zerar os importados, que carne, café, açúcar, milho e azeite, ele vai zerar o imposto disso. Tá.
Não, Paulo, eu acho que isso no final não conta muito. Vai Acho dar que não pra comer vai, picanha? não vai ter uma expressão no mercado, no geral. E vindo, assim, bem sinceramente, de um governo que tem dado dicas, né, sobre como você priorizar um alimento em detrimento de outro, sendo que a única responsabilidade, né, ou a maior dele, né, deveria gerenciar isso melhor e até reduzir os gastos, né? A gente sabe disso dentro das nossas casas. Se tem problema, se tem gasto a mais, corta gasto e faz escolhas. Mas primeiro corta gastos. Então, eu acho que, para quem está gastando muito, isso é meio que para inglês ver. Vera? A questão do preço, né, do mercado, dos alimentos, nós mulheres estamos muito diretamente ligadas no dia a dia, mesmo porque nós temos aí provado em pesquisa que hoje mais da metade dos lares são chefiados por mulheres. Então, essa administração direta diariamente. E que não é fácil, né, mas que sabiamente vamos administrando para ver qual é o alimento, o que é que vai se adquirindo conforme as condições que cada família tem. Quanto aos preços, eu percebo que o governo tem colocado alguns pacotes, sim, né? Tem apresentado propostas de redução, como até uma cesta básica ampliada, tirando impostos para reduzir os preços. Como também até a própria reforma tributária tem algumas coisas que pode impactar de forma positiva na questão dos preços. Mas a gente também tem visto, infelizmente, no governo anterior, a política de estoque de alimento público como uma forma controladora dos preços no país foi esvaziada. Essa política foi deixada e não se resgata assim de uma forma muito rápida, né? Temos até visto alguns esforços nesse sentido, mas não tem acontecido. Se fala bastante também das questões climáticas, mas não é a razão total para estar impondo esses preços nos nossos alimentos. Embora que temos alguns itens, por exemplo, saindo do alimento, a gasolina, ela não chegou ainda nos patamares que no governo anterior chegou, né? Mas mesmo assim faz impacto nos preços ou no custo de vida. Eu acredito que também a Câmara precisa fazer o seu papel, né? A Câmara Federal, o Senado, porque a gente tem visto ali, chega algumas propostas positivas que podem estar beneficiando de uma forma mais rápida a população e tem muita queda de braço ali. Primeiro acaba entrando alguns interesses de alguns agrupamentos e não tem contribuído para a necessidade que nós precisamos, que é para ontem, não é para esperar primeiro as articulações internas ali dentro de alguns grupos de interesse. Então, assim, a Câmara, os deputados também precisam contribuir junto com o governo federal. Thaís? Acho que é uma tentativa de regular o mercado, sim, mas também acredito que seja para inglês ver, conforme a Regiane disse. Sim, é a mulher que organiza isso na casa, geralmente, né, na maioria dos lares. Não sei como é lá com o carioca, mas Quem lá em cuida casa, a dona a Ana, gente... É a mãe dele. É a mãe, uma mulher. então é a mulher. ela que manda lá. É a mulher. Mas o que eu das fico casas. intrigada, gente, essa questão principalmente dos alimentos, é que o Brasil é um grande produtor de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Paraná, o governador vive falando que é o supermercado do Brasil. Então, Supermercado do mundo, supermercado do mundo, ele fala. como é que isso pode acontecer no Brasil? Não cabe para mim. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Se fosse outro tipo de produto, né, aí a gente até entenderia. Agora, o que adianta também taxa de importação? Não vem do Brasil esses produtos? O café não vem daqui? Tá vindo da onde? Café, cacau, né? Tudo Então, muito mais caro para tem nós. se importado tudo, né? Então, tem O azeite se que a gente, importado o azeite, tudo. o preço está absurdo, é Então, importado. é uma política, é mais embaixo que tem que mudar, né? O negócio é mais profundo ali que tem que mudar. Então, sim, a gente vê o Trump ali também cortando e acho que o pessoal está imitando um pouco ele. A gente sabe que cortar o imposto de importação não é arrecadação, né? Não é arrecadação, é tentar regular o mercado. E é isso que eles estão fazendo, estão tentando regular o mercado. Tomara que dê certo.